grande satisfação que vamos apresentar o vídeo Cristo Liberta, a Igreja Escraviza. Vou tentar te ajudar. Pastores contradizem as Escrituras. Falso profeta. Sei lá, mas vou lhe dizer umas coisas que se mostram como algo que, no mínimo, não deveriam ser feitas. Vou dizer uma lista. Os pregadores dessas igrejas que têm apresentado o mau cristianismo apresentam essas características. 1. Dizem que Deus precisa de igrejas. 2. Quase dizem que Deus não sabe o que fazer se a igreja entrar em falência, mostrando um Deus dependente de um homem. Bom, em comércio para sustentar as obras de Deus. 3. Fazem propagandas tipo comercial de milagres. 4. Chamam o povo para ir para a igreja por interesse, alegando eles, pastores, que se for pela palavra ou por Deus, eles não vêm. 5. Utilizam até espírito incorporado para fazer o povo crer. Hebreus 9:11. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta geração. Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. 25. Nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. 6. Ficam 40 minutos revirando a Bíblia para fazer alguém se levantar e pegar o envelope, porque sua igreja tem metas e obrigações vindas do bispo superior. Amós 5, 21, 22 e 23. Eu detesto suas festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes. 22. Não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, os animais gordos que vocês oferecem como sacrifício de paz. 23. Porém, parem com barulho de canções religiosas. Não quero mais ouvir as músicas de harpas. 7. Por causa de um milagre, convém o povo acreditar em qualquer coisa que sai de sua boca, dominando a mente do povo, utilizando o credo nos seus profetas, e prosperarás. E que aquele que crê, obras ainda maiores farão. 8. Conversam com espíritos para que impressionam o povo. Acho que um espírito não mentiria se falar em nome de Jesus, ignorando o uso do nome em vão. Porque se for espírito ruim, apenas se deveria expulsar e não conversar muito, menos ouvir. 9. Isola palavras para fazer votos de envelopes. 10. Isolam palavras e criam campanhas em excesso. Quando a meta de arrecadação não foi batida, uso de todas as técnicas psicológicas possíveis e de tudo que lhe vier na cabeça, usando várias táticas. Jesus me disse, Deus mandou te dizer, campanhas milagrosas, lençóis ungidos e assim sucessivamente. Não tem nada que Deus tenha para lhe dar que Ele não já tenha concedido por causa da cruz do Calvário. Meu relacionamento com Deus e a bênção e a maldição da minha vida depende desse mecanismo de obrigação e benefício. Não, depende da cruz do Calvário. Desmonta essa lógica da culpa, do medo e da ganância. Amado, não aceite outro pastor na sua vida a não ser o pastor Jesus Cristo. Amém. 11. Isola o Malaquias 3:10, sem fazer análise de como era aquele dízimo, afirmando que aquela ameaça seria para o povo de hoje, fazendo o povo ter como obrigação, mandamento da lei mosaica, o devolver, não, e nem dar o dízimo, usando passeios temáticos para tirar sua atenção dos demais capítulos e versículos, como Malaquias 4:4 e 2-9, para lhe prender nos dízimos, que não tem sustentabilidade para os dias de hoje, usando como referência Ananias e Safira, afirmando que morreram porque não deram o dízimo para colocar medo em você. Veja, os pastores de hoje não são sacerdotes levitas. Esse povo já não existe mais. E somente eles poderiam receber dízimo. Atos 5, 3, 4, 9, 10. Disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito
Espírito Santo e retivesse parte do preço do terreno. 4. Enquanto possuís não era teu e vendido, não estava o preço em teu poder, como pois, formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que souberam disto. 9. Então Pedro lhe disse: por que é que combinastes entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e te levarão também a ti. 10. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. Dentre mais e mais outras coisas, melhor nem se meter nessa barca. Se precisa crer, crê de forma individual, como está escrito em 1 João 2,27. E quanto a vós, a unção que dele recebestes, fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como vós ensinou ela. Assim, nele permanecei. 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não fiquemos confundidos diante dele na sua vida. 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nota, esses 3 versículos e capítulos citados acima te livram de padres, pastores, bispos e mestres. A palavra de Deus nos capacita ao entendimento, independentemente de você ser intelectual ou analfabeto. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que vós sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Pedro 2,25. Porque ereis desgarrado como ovelhas, mas agora tendes voltado a pastor e bispo de vossas almas. Lembre-se, amado, nosso Deus não fala com ninguém aqui na terra. Não se iluda. João 18,36. Respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Não precisamos de liderança de homens que se intitulam como autoridades eclesiásticas, que não têm respaldo na Bíblia, ou de algo que alguém escreveu ou lhe falou. Isso tem apenas um risco de estar equivocado. Risco normal de quem crê. Mas normalmente nessas igrejas por aí existe o risco de ser enganado por outros homens. O certo é que ninguém poderá concorrer com o sangue do nosso pastor Jesus Cristo e nem usurpar de seus direitos inalienáveis. Amém. Acesse nossa rádio Falando a Verdade, Cristo Único Pastor e Mediador.com, e inscreva-se no nosso canal Achilles Alves e compartilhe com seus amigos.